Bom, Carlos, quase 80 anos depois, né, ainda existe um culto ao Mussolini na Itália considerável, você diria? Não. 100 anos depois, não tem esse culto mais. Tem, assim, uma certa nostalgia por parte das pessoas mais idosas e como no Brasil tem nostalgia por parte de algumas pessoas, a ditadura militar, né? Até do presidente da República. Mas eu diria mais da base da população. Mais que existe uma população de uma certa idade que lembra com certa saudade daqueles anos. Mas eu não diria, não existe nenhum risco de ruptura democrática, até porque, lembrando, todas as ditaduras da Europa, inclusive a fascista, chegaram ao poder não via eleitoral, chegaram ao poder com golpe de Estado. O Mussolini chegou lá com uma marcha em cima de Roma, né? Nenhum líder, o Franco tem uma guerra civil, nenhum líder chegou ao poder de forma democrática. Hitler também nunca ganhou as eleições. Ele foi nomeado por causa da violência que estava acontecendo em janeiro de 33. Assim como o Mussolini. Mussolini, exatamente, foi uma violência que levou ele para Roma de forma forçada, né, com a marcha de pedir camisas negras em cima de Roma. Então, assim, nesse caso é diferente. Os italianos escolheram uma pessoa de direita conservadora porque há problemas que não foram resolvidos pela esquerda. A imigração ilegal, maciça, por um país que faz fronteira com a Itália, com a África, é um problema. E ninguém até agora conseguiu responder esse problema. O problema do declínio demográfico é um problema, e isso também tem um impacto econômico. É o problema da criminalidade organizada ou do excesso, por exemplo, de drogas que estão invadindo as ruas da Itália, é um problema. Então, assim, temos questões que os governos anteriores não deram respostas. Os italianos, depois também de 2 anos de pandemia que devastou a economia italiana, porque a Itália, lembramos, foi o primeiro país a entrar em lockdown e o último a sair. Não teve uma redução do número de mortos considerável, inclusive foi maior do que o Brasil per capita até o final da pandemia, e o PIB da Itália diminuiu o dobro do que o Brasil. Aqui caiu 4%, lá caiu quase 10%. Então, foi uma devastação para bares, restaurantes, atividades comerciais. Turismo na Itália, exatamente, né? Representa de 10% e 15% do PIB. Então, os italianos quiseram uma alternativa. O único partido que apresentava essa alternativa era, evidentemente, a Giorgia Meloni, e os italianos, evidentemente, não viram nenhum risco à democracia, porque não é que todo mundo ficou doido na Itália ou decidiu botar a camisa negra. Não é isso. É simplesmente uma eleição, tem alternância de poder. E Verônica, nos últimos tempos, né, dirigentes como, sei lá, o Trump, o Putin, o Orbán, né, da Hungria, o próprio presidente Bolsonaro têm sido rotulados como fascistas, né, por política de imigração, inclusive, né, ou nacionalismo exacerbado, talvez fosse mais o caso aqui no Brasil, né. Você acha que essa associação fascismo com esses dirigentes, ela faz sentido? É fascismo mesmo? O Carlos deu um dado importante também. A gente fala em fascismo para governos que não são democráticos e o Bolsonaro se elegeu, mas ele tem inspirações fascistas nas suas ideias, nos seus comportamentos, né? E não só ele, como os outros líderes que você citou. São personagens autoritários, né? Que estão na democracia, no caso do Bolsonaro, né? Nós estamos falando de, Estados Unidos e Rússia, né? Nós citamos 2 personagens que são... Sim, mas eles não têm uma grande simpatia pela democracia que nós buscamos, né? Então, o Bolsonaro simplesmente, ele claramente, ele fala assim, eu vou governar para esse grupo, para essa família, com esses valores e esses eleitores, não é um governo amplo para todo mundo, né? Eu só queria pegar um gancho, Gaspar, daquela sua matéria também, porque é interessante notar isso que também a Verônica estava falando. Partidos fascistas de verdade, ou que são perigo para a democracia, ou líderes, são aqueles que, depois de poucos meses no poder, acabam com a imprensa, acabam com a liberdade de expressão, com organizações sindicais, etc. E a gente viu isso na Rússia. Demorou alguns anos, mas o Putin fez isso. Vimos isso na Turquia, por exemplo, que é o país que mais prende jornalistas no mundo. Mas outros partidos, outros líderes de direita, até direita assim, mais contundente na Europa, nunca chegaram a fazer isso. Nem o próprio Viktor Orbán chegou a prender jornalistas, ou a proibir imprensa ou lideranças da sociedade civil organizada. Então, a gente acha que devemos ponderar também o comportamento de alguns líderes, onde de fato há um risco para a democracia, que a gente vê, que é evidente nos comportamentos deles.